xalabaçou e gande galabasheba e a sondre le sobe a xalale coiononeal. Tu és tão lindo, Espírito Santo. Tu és tão poderoso. Nada é mais lindo que o Espírito Santo. Nada, nada, nada. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo. Mas o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. E por meio do mover do Espírito e da palavra, às vezes a gente fica assim, quase que hipnotizado pela beleza da natureza. Imagine o seu Criador. É muito bom a gente ter visão, é muito bom a gente ver anjos. Eu perguntei ao Espírito Santo: Espírito Santo, sabe, é tão bom ver anjos, é tão bom ter visões do Senhor, mas queria ver o Senhor, queria te ver, Santo Espírito. O Espírito Santo me disse que eu não estou preparado, que se eu visse eu morreria de amor na hora. Que Ele é muito lindo. Só de ouvir a voz dele, só de sentir, a gente já fica completamente apaixonado, completamente envolvido por Ele. Eu amo falar do Espírito Santo, porque Ele é a pessoa que eu mais amo. Eu amo mais o Espírito Santo do que a minha esposa, porque se não fosse por Ele, eu não teria escolhido ela. Eu não teria essa sabedoria, esse discernimento. Mesmo antes de eu me converter, o Espírito Santo, Ele já foi preparando as coisas para que eu me convertesse. E é assim que acontece com todos, porque é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu tinha 6 anos de idade e o Espírito Santo começou a gerar uma pergunta dentro de mim: o que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para ir para o céu? E eu perguntava para os meus pais, eu perguntava para as pessoas na igreja, e nenhuma resposta era satisfatória. Um dia, eu devia ter uns 7 para 8 anos, eu consegui, não sei se marcar uma audiência, eu peguei no final da missa, eu consegui falar com o padre. Falei: como é que eu faço para ir para o céu? Ter certeza que eu vou para o céu. Ele falou: você tem que ser um menino bom, obedecer os pais. E tudo aquilo que o padre falou foi muito bom, muito importante, muito correto. Mas não era o suficiente no meu coração. Aí eu decidi: eu vou ser padre, porque eu vou descobrir o Espírito Santo foi colocando no meu coração
esse desejo de ser um sacerdote do Senhor, mesmo antes de eu me converter. Mas eu imagino que o Espírito Santo teve misericórdia da pastora Ana Paula, que se eu fosse um padre, padre muito bonito não dá certo, viu, irmãos? Difícil, complicado. E, por favor, não se ofenda se você é católico, qualquer coisa assim. Eu tenho profundo respeito e admiração por pessoas que são muito sérias e muito comprometidas com tantas coisas maravilhosas, né, no meio da igreja católica. Mas eu comecei a perguntar, e o Espírito Santo foi me conduzindo até que um dia alguém me convidou. As irmãs começaram a fazer células. Na terça-feira à tarde, a União Feminina Missionária, UFM, depois passou a chamar MCA, Mulheres Cristãs em Ação. E lá então eu pude ouvir a historinha que a tia Léo contou, e eu entreguei minha vida a Jesus. Eu entendi que eu era um pecador, e daquele dia o Espírito Santo que foi me conduzindo, ele passou a morar dentro de mim. E quando eu fui selado com o Espírito Santo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Meu pai me proibiu de eu ir na igreja. Meu pai, ele odiava a igreja de crente. Até hoje eu não sei porquê. Meu pai já é falecido, se converteu antes de morrer. Não dá tempo de eu contar a história agora, mas meu pai proibiu de eu ir na célula, proibiu de eu ir na igreja. Me deram uma Bíblia e eu ouvia. A célula era na casa da minha tia, que era vizinha, e eu ficava trancado dentro de casa por ordens do meu pai, e eu ficava ouvindo, tentando ouvir um pouco da célula. Não conseguia ouvir a palavra, mas na hora dos louvores eu ouvia, e me deram uma Bíblia, e o Espírito Santo começou a me conduzir em cima da palavra dele. Era uma Bíblia com uma linguagem muito difícil para uma criança entender. Eu não entendia quase nada, mas quando eu li a palavra de Deus, eu me sentia alimentado no meu espírito. E o Espírito Santo foi me guiando para pedir permissão para o meu pai para ir para a igreja. Então o próprio Espírito foi me colocando palavras. Eu lembro que eu me converti, fui poucas vezes à igreja, e o pai, quando percebeu isso, proibiu. Eu falei, como é que eu faço para o meu pai liberar para eu ir na igreja? Uma criança de 9 anos de idade. E eu falei assim, pai, eu li na Bíblia, eu aprendi que eu não posso te desobedecer, então eu vou te obedecer. Mas eu quero que o senhor saiba que toda vez que for a hora do culto, o meu coração tem desejo de estar lá, mas eu vou te obedecer. E o Espírito Santo de Deus foi conduzindo. Meu pai, ele não gostava. Eu lembro que um dia ele chegou e disse para mim, para o meu irmão, porque o meu irmão também começou a frequentar a igreja, meu irmão mais velho. E ele disse assim, olha, eu odeio essas igrejas de crente. Se vocês forem para as igrejas de crente, eu não vou deixar vocês irem, vocês não podem ir. Eu prefiro ver vocês uns bêbados, uns drogados, do que nessas igrejas de crente.
E meu irmão era um pouco mais velho, adolescente já. Ele começou a experimentar a bebida e algumas coisas. E eu, pela misericórdia de Deus, o Espírito Santo me segurou, me conduziu para não fazer aquelas coisas. Eu acho que um dia o meu pai percebeu a situação e ele falou: pode ir para a igreja, meu filho, só não pode batizar, mas pode ir no culto se você quiser. Eu nem sabia que tinha batismo direito. Falei: tudo bem. E fui para a igreja e comecei a frequentar a igreja. E eu lembro, num período de carnaval como esse, meu pai tinha permitido eu ir num retiro. E era 5 da manhã, eu estava me preparando, porque tinha que fazer uma viagem, todo feliz que eu ia para o retiro. E quando eu acordei, o meu irmão voltou da madrugada bêbado. E ele veio caindo assim no corredor do quarto. Eu consegui segurá-lo pelos ombros para ele não bater com a cara no chão. E quando ele sentou, conseguiu se reerguer, foi tomar um café. Eu lembro que o pai chegou. O pai não era crente ainda, mas o meu pai chegou para o meu irmão e disse assim: Alex, por que você não vai na mesma igreja que o Diego? Para com essa vida. Aquele homem que estava nos proibindo de ir na igreja começou a evangelizar o seu próprio filho. Porque o Espírito Santo, Ele conduz, Ele orienta. A gente não precisa ter medo de nada, a gente não precisa ter pressa para nada. E eu quero pensar com vocês a respeito de ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14. A Bíblia diz que: porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É muito bom quando nós paramos para ouvir o Espírito Santo, sermos conduzidos por Ele. Até mesmo aquelas coisas que parece que não dão certo, elas têm um propósito. Até mesmo aquelas coisas que parecem absurdas, Deus faz com que elas cooperem para o bem daqueles que o amam. E é tão interessante que o Espírito Santo foi guiando a minha vida em tudo, em tudo. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu me tornei filho, Ele me guiou. Porque o Espírito Santo é Ele que nos gera a identidade de filhos. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo sobre vocês. Relacionar-se com o Espírito Santo é entender a paternidade de Deus sobre o nosso coração. Até quando eu entendi que eu deveria me preparar para me tornar um pastor, na época a única maneira de se tornar um pastor era estudando em um seminário. E eu lembro que o Espírito Santo me guiou para ir para um seminário interdenominacional, o Seminário Betânia, em Autônia, porque lá tinha uma equipe de evangelismo. Primeiro ano fazia uma equipe de evangelismo e saía e fazia evangelismo na rua e pregava. Era tão maravilhoso.
E aquilo me chamou a atenção, e eu perguntei ao Espírito Santo, e Ele me conduziu. Mas eu lembro como se fosse hoje. Um líder proeminente da igreja me disse: olha, ele, um pastor também muito influente, disse assim: se você for para um seminário que não é batista, você nunca vai se tornar um pastor batista. Nunca vão te ordenar pastor. Claro que não eram os meus pastores que estavam sobre a liderança da minha vida. Eram pessoas que ficaram sabendo que aquele gordinho que era líder de jovem resolveu ir para um seminário, e começaram então a gerar essa pressão. Mas os meus pastores me abençoavam. E eu lembro que o Espírito Santo dizia que eu deveria ir para o Seminário Betânia. Irmãos, eu fui para o Seminário Betânia, e para a glória de Deus, eu não sei se ainda hoje, mas eu sou um dos pastores ordenados na Convenção Batista Brasileira mais jovens da história. Eu fui ordenado com 21 anos de idade, antes de me formar no seminário. Num seminário que não era nem da Convenção Batista. E melhor do que isso, claro, eu conheci a pastora Ana Paula, assembleiana, canela de fogo. Aí mistura o fogo com a gasolina, você já viu o que dá. Mas eu lembro até para isso, até para arrumar uma namorada, eu perguntava ao Espírito Santo. Eu lembro que uma vez eu conheci uma jovem bonita, não tão bonita quanto a pastora, mas bonita, crente, serva de Deus, tocava na igreja, numa outra cidade. Uma menina assim que estava tudo certo para eu namorar. Assim, né? Ela tinha lá, ela gostava de mim, eu gostava dela, aquela coisa toda. Mas não havíamos firmado nenhum compromisso ainda, nada disso. Só aquela fazendo zoinho e orando, aquelas coisas de crente. Mas em um dos meus momentos de oração, mesmo gostando daquela menina, o Espírito Santo de Deus me falou em um sonho que eu não deveria namorar aquela moça. E eu obedeci. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Aí quando eu vi essa morena entrando no seminário, o Espírito Santo não teve trabalho nenhum para me convencer. Muito fácil. Mas o Espírito Santo nos conduz. Cada passo. Sabe, até para ter filhos, eu demorei muito para ter filhos. Eu não vou contar detalhes da história, mas eu tinha uma frustração no meu coração. Por obedecer o Espírito Santo, eu deixei uma igreja que eu amava muito. Para ir viver uma aventura sendo pastor de jovens, por ordem do Espírito Santo. E eu tinha preocupação: será que eu vou conseguir sustentar? Como que vai ser? Deixar de ser? E não dá para eu contar toda a história, senão demora demais. Mas aconteceu num retiro de carnaval também, num tempo de carnaval, uma conferência. Estava na igreja e uma menininha de um casal muito rico da cidade que a gente morava. Ela era adotada, e segundo aquele casal,
ela não se relacionava com ninguém, ela tinha assim uma dificuldade de se relacionar com as pessoas, e aquilo gerava muita preocupação para os pais. E quando eles foram para a igreja, aquela menina, ela se identificou comigo, e ela fazia desenhos para mim. E um dia eu estava sentado ali na frente na igreja, e ela ficou olhando para mim, e a pastora Ana Paula disse assim: ó, eu acho que ela quer colo. Aí eu fiz assim na minha perna, ela veio, sentou no meu colo, me abraçou. O Espírito Santo de Deus me disse: presta atenção, que eu vou falar com você através dessa menina. E eu fiquei prestando atenção, e os pais dela começaram a vir na igreja, porque ficaram impressionados com aquilo. E um dia aquela menina veio, num outro culto, sentou no meu colo, e o Espírito Santo de Deus me disse: imagine que essa menina, imagine como que se essa menina fosse a tua filha legítima, sua, de sangue. E eu comecei a pensar, imaginar que aquela menina fosse a minha filha, e eu senti a segunda maior alegria da minha vida. A primeira foi quando eu entreguei, a primeira vez que eu encontrei o Espírito Santo. Mas eu senti uma alegria de ter minha filha no meu colo. Falei: que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E o Espírito Santo me falou duas coisas: é assim que eu me sinto quando você se joga nos meus braços, e a minha alegria é a tua força. Por isso que descansar em sossegar, como diz a palavra, está a nossa salvação. Mas o Espírito Santo de Deus também me disse: eu quero que você tenha um filho, eu quero que você tenha uma criança. E nasceu a menininha adorável que vocês conhecem, que é a Sara. Sou apaixonado por ela. Então o Espírito Santo, ele nos conduz em todas as coisas. Eu poderia ficar aqui, sei lá, o resto do ano contando tudo que o Espírito Santo foi me conduzindo. Quando eu conheci a primeira vez, quando eu estava na igreja desesperado, primeiro ministério, não sabia o que fazer, Deus disse: vai lá, procura tal pastor. Eu lembro o primeiro pastor que me discipulou, um homem que não tinha nem a 4ª série primária. Eu era formado em faculdade, pastor de uma igreja, mas o Espírito Santo de Deus me conduziu a ser discipulado por aquele homem. Ele já é falecido hoje, mas enquanto ele viveu, o que eu pude fazer para honrá-lo, eu o honrei, mesmo depois que ele teve alguns problemas. Mas ele foi uma bênção na minha vida. Depois do Espírito Santo, eu já pastoreava uma igreja batista, e eu estava desesperado, e o Espírito Santo me conduziu: olha, vai lá, seja discipulado pelo pastor da comunidade cristã, da mesma cidade que eu. As pessoas dizem: como é que você vai ser discipulado por um pastor da mesma cidade? O povo da tua igreja vai para a igreja dele. Eu falei: não quero saber, o Espírito Santo está conduzindo. E olha, meu Deus, como aquilo foi cura para mim e para a pastora Ana Paula. Meu Deus do céu, eu não estaria no ministério hoje se não fosse o pastor Davi. Com certeza eu não estaria. Então o amado Espírito Santo, ele nos conduz em tudo. Eu já tive situação de não ter o que comer, e o Espírito Santo me conduzir, e dali poucos minutos ter um banquete na minha mesa. Eu quero dizer que esse guia da parte de Deus, esse Senhor que é o próprio Deus, essa pessoa maravilhosa, está aqui nessa manhã. O termo hebraico aí, aliás grego, para guiado é ago.
significa conduzir, segurar pela mão e levar até o destino final. Essa palavra grega ágo também significa comandar com a personalidade de alguém. Não se preocupe, há pessoas, e também se você tem essa preocupação, você não vai ser guiado pelo Espírito. E se o Espírito Santo pedir para eu fazer uma coisa doida, uma coisa meio assim, que vão achar que eu sou louco, você nunca vai ser guiado pelo Espírito Santo se você tivesse medo. Não vai. Então, primeira coisa, peço para o Espírito Santo, confesse esse medo. Mas eu garanto para você uma coisa: o Espírito Santo, ele muda o teu caráter, ele muda a tua história, mas ele usa a tua personalidade. Ele vai te guiar do jeito que ele te fez. Sabe por que ele te fez assim? Porque ele tem um propósito de te usar dentro dessa personalidade que você tem. Tem cara que é doido varrido, e o Espírito Santo fala com ele das maneiras tão mirabolantes. Há pessoas que têm um outro jeito, que nem parece assim tão espiritual, mas elas são, meu Deus, usadas com muito poder do Espírito Santo. Ele vai usar suas características. É por isso que alguém que é movido pelo Espírito Santo, às vezes ele não sabe nem falar direito. Quando Pedro começou a pregar, eles falaram: como é que esses iletrados, esses pescadores estão aqui? Sabe, tem gente que zomba do Espírito Santo quando o irmão vem fazer uma profecia: Jesus vai resolver teus problemas. Aí o cara fala: se fosse o Espírito Santo ia falar um português corretamente. O Espírito Santo não muda a tua personalidade. Você que vai ter que aprender a estudar o português para falar direito, mas ele vai usar você com os teus sotaques, com o teu jeito, com a tua maneira de falar. Mas ele vai guiar você, se você se dispor a isso. Porque o Espírito Santo não obriga a gente a fazer nada. Não obriga. Mas ele nos aponta o caminho que nós devemos andar. Salmo 143, verso 10 diz: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Olha o que diz em Isaías 35:8: e ali haverá uma estrada, um caminho chamado santo, o imundo não passará por ele, mas será para os remidos, os caminhantes, até mesmo os loucos nele não errarão. O imundo não é aquele que é perfeito, ou melhor, o santo não é aquele que é perfeito. Às vezes o santo pode até ser louco. Sabe, o imundo é aquele que não se dispõe a ser guiado pelo Espírito Santo. Porque o imundo, ele não se dispõe a ser remido, a ser restaurado, a ser transformado. Mas quando você se dispõe a isso, mesmo que você seja um louco, como diz a palavra, mesmo que a tua mente não consiga decifrar qual é o caminho da cura, mesmo que a tua inteligência não seja o suficiente para conseguir abandonar um pecado, mesmo que você já tenha tentado pelas tuas forças fazer algo e não consegue agradar a Deus, mas se você se dispõe a ser guiado, a ser remido por Ele, mesmo que você seja um louco, você não vai errar o caminho, porque o Espírito Santo conduz você. E nesse caminho, em Hebreus vai dizer que até os mancos são curados. Você passa a ser curado. Provérbios 23:26 diz: filho meu, dá-me o teu coração, deleita-te os teus olhos nos meus caminhos. Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Isaías 30:21 diz: os teus ouvidos ouvirão uma palavra que está por trás de ti, dizendo: esse é o caminho, andai nele.
sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda, sabe? Quando você anda guiado pelo Espírito Santo, voz te conduz, ela vem por detrás de você e te dá uma convicção do que você precisa de fato fazer. Ser guiado pelo Espírito Santo é uma das coisas mais simples e fáceis de se viver, uma das coisas mais difíceis de se explicar, mas uma das coisas mais fáceis de se entender também, porque ela se entende no Espírito. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. Isso aqui não é uma palavra que eu vou poder te dar uma receita de bolo, faça isso, faça aquilo e você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Mas enquanto eu estou ministrando aqui, o Espírito Santo está mostrando as vezes que Ele te guiou, e Ele vai continuar te guiando. Mas passe a prestar atenção nessa voz, passe a prestar atenção nessas direções que Ele te dá. Não apague o Espírito, não despreze as profecias, não entristeça o Espírito de Deus do qual você foi selado. Sabe, Jesus disse em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. O ajudador, verso 26, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Sabe, a igreja primitiva, ela fazia tudo por meio do Espírito Santo. Ela enviava missionários por meio do Espírito Santo. Ela se multiplicava por meio do Espírito Santo. Pastor, mas a minha célula não multiplica. Eu não sei, está faltando gente. Não, filho, está faltando gente. O que falta para nós é mais do Espírito Santo. É mais do Espírito Santo. Atos 9:31 diz: pois assim a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada, andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. É o Espírito Santo. Às vezes você fala assim: minha célula, não consigo gerar líderes na minha célula. Então você fala assim: olha, eu tenho um líder, eu já tenho um líder na minha célula e um auxiliar. Quem que é? O Espírito Santo. Porque Ele lidera e Ele auxilia na multiplicação. Não é fantástico? Porque Ele é Deus, Ele é pessoa, Ele está junto conosco e Ele vai nos guiando. Sabe que a igreja do Senhor Jesus, no livro de Atos, ela passou a ser conhecida como a igreja do caminho. Tanto que quando questionaram o apóstolo Paulo, ele falou: olha, essa seita que vocês chamam de o caminho, foi por ela que eu conheci o Senhor Jesus. Sabe por quê? O Espírito Santo não quer ser honrado somente aqui quando nós cantamos para Ele. O Espírito Santo não quer que eu e você sejamos igreja só aqui dentro. É no caminho, é no caminho, é no caminho, é no caminho. Nós somos a igreja do caminho. Uma pena que já tem uma igreja batista do caminho lá em Americana, senão seria um nome legal para a gente dar para a igreja. Mas é uma benção, aquele pessoal segue o Espírito Santo. Pensa num povo ungido. Se um dia você for para a Americana, vai nessa igreja do pastor Hugo. Os caras são dominados pelo Espírito Santo mesmo. Mega igreja, poderosa. Um japonês assim, giraia mesmo. Pensa num cara cheio do Espírito Santo. Então, filhos, ser guiado pelo Espírito Santo, eu preciso entender a palavra Espírito. A palavra Espírito aqui nesse texto, no grego, ela é pneu, significa respirar, soprar, vento.
Por isso que o pneu do carro tem esse nome, porque dentro dele tem vento, tem ar. Lembra quando o Espírito Santo veio na ocasião de Pentecostes? A Bíblia diz: soprou um vento impetuoso e encheu aquele lugar, mudou a atmosfera daquele lugar, e de repente começou a se distribuir línguas como de fogo no meio do povo, e eles então começaram a falar novas línguas. Aí tem gente que fala assim, que eles começaram a falar espanhol, a falar italiano, a falar hebraico. Hebraicos falavam grego e tudo mais. Mas não é isso que o texto diz. Eles começaram a falar em outras línguas. O povo que entendia na sua língua materna. Pode ler o texto lá. Eu creio que eles falavam tudo a mesma coisa. Era um charabacai lá violento. Não é que eles literalmente estavam falando num outro idioma articulado. Tem muitos pastores que advogam isso, dizendo: não, essas línguas que falam na igreja aí não é correto, porque lá em Atos falava as línguas maternas. Eu creio que o Espírito Santo de Deus pode nos dar a capacidade de falar até mesmo outro idioma dessa terra, mas lá necessariamente não era isso. As pessoas é que ouviam falar na língua materna. Eu já orei em línguas. Eu já contei isso aqui, às vezes eu ficava com a pulga atrás da orelha, que eu pregava na igreja. E aí, dava, às vezes no meio da pregação, aquela empolgada, ou no início ou no final, e dava aquela rajadinha de língua estranha lá no meio. Aí no final do culto as pessoas iam dizer: pastor, aquilo que o senhor falou foi para mim. O senhor disse que não era para ficar indo em tal lugar. Que bênção, não é? Eu dizia: mas gente, eu não falei isso. Pelo amor de Deus. Um dia um rapaz veio falar comigo, eu estava de férias, veio perguntar para mim se podia fazer tatuagem e colocar brinco. Irmãos, eu honestamente falei: Espírito Santo, tem misericórdia de mim, eu estou de férias, de boa. O cara vem me falar comigo uma coisa tão assim, vai ler a Bíblia, vai evangelizar, as preocupações tão tolas. Eu não gosto nem de entrar no mérito dessas coisas. Para que isso? Não é questão se a Bíblia permite ou deixa de permitir, é banal. Mas aí eu falei: cara, vai lá, se teu pai deixar, se teu pastor deixa, faz o que você quiser. Eu estava mesmo, estou de férias, só faltou falar isso e tal. Então, aí orei, sei lá, eu acho que na hora da oração, aí, a coisa dá aquela empolgada, deu uma rajada de língua lá e tal. E aí aquele cara saiu falando assim: olha, o pastor Diego me explicou um negócio, eu nunca vou pôr um brinco na orelha e nem fazer tatuagem, que não sei o que lá. E eu falei: esse cara tá louco, eu não falei nada para ele. Eu não sei o que foi que o Espírito Santo ministrou no coração dele, mas eu provavelmente orei em línguas e ele ouviu em português algo que eu não estaria disposto a falar para ele. Um dia eu estava pregando num culto, e no final, já contei isso aqui, eu estava lá e eu comecei a orar em línguas, e eu orei por um tempo mais prolongado, e terminou o culto e foi uma bênção e tudo mais. E aí de repente uma irmã chegou com o esposo dela, ela já era líder de célula, os dois, numa outra cidade, não é aqui, e ela disse: pastor, sabe aquela mulher que está com uma corda pendurada no muro de casa para tirar a própria vida? Eu fiquei quieto. Falei: sou eu. Do jeito que o senhor disse, eu fiz. Falei: eu não falei de corda nenhuma, não falei de nada disso, mas eu deixei ela, porque eu já comecei a me ligar nesse negócio. Então, pastor, eu quero aqui confessar diante do Senhor, do meu esposo, que eu só ia esperar terminar esse culto, pastor, e quando o meu esposo e as crianças fossem dormir, eu ia lá e ia tirar minha vida, pendurada numa corda nos fundos da minha casa. Mas depois daquilo que o Senhor falou na oração, depois que o Senhor revelou aquilo na oração, eu nunca mais vou tirar a minha vida. Eu falei: glória a Deus, irmã, glória a Deus. Abracei, orei, e está lá uma pessoa cheia do poder de Deus até hoje. Então, eu quero que você entenda que essas coisas do Espírito, elas vêm
e elas mudam a atmosfera do lugar. Ele é um vento, ele é um sopro. Você não consegue controlar o vento. Você até pode, de certa forma, tentar fazer algum tipo de contenção, mas ainda não inventaram uma forma de estocar o vento, não é? Não tem como, não dá. O vento é que conduz, o vento é que controla, o vento é que gera energia, é que gera o poder. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você e eu quisermos de fato sermos conduzidos pelo Espírito Santo, nós precisamos controlar e manter um ambiente de milagre ao nosso redor. Amém? O ar que a gente respira tem que ser diferente. Meu Deus, eu lembro, eu tive o privilégio de levar o pastor Eibe para ministrar lá em Jales, e eu fiz questão, organizei todo o evento, mas eu fiquei de staff para levar ele para o aeroporto, buscar ele no aeroporto, levar ele para o aeroporto, levar ele no hotel, porque eu queria passar tempo com ele. De Jales a Rio Preto eu já cheguei a fazer em 1h15, mas eu lembro que quando eu estava dirigindo para ele e vindo conversando, já tinha passado 3 horas e eu não tinha chegado em Jales ainda. Eu acho que eu ia 70 por hora, 60. Chegou até uma hora que ele é tão amoroso e falou assim: ô meu filho, eu sei que, né, o nosso horário não tá tranquilo, mas se você puder ir um pouquinho mais rápido, vai ser uma bênção, né, e tal. Mas como que é uma pessoa que não muda a atmosfera? Eu lembro que eu comecei eu estava indignado com alguns cantores gospel, esse tipo de coisa, e eu comecei a falar: esses cantores aí cobram horrores para cantar na igreja. Olha, eu já estava contaminando assim o ambiente, porque o cara crítico, ele contamina o ambiente. Aí o pastor, poxa, mas esse cantor foi lá na minha igreja e não cobrou nada. Aí lógico, né, sua igreja é grande, o cara quer se promover. Eu falei: meu Deus, mas como eu sou um idiota, eu estou diante de um cara, não é tão... Aí ele deu um jeito de cortar a conversa. Não, então vamos orar por ele, que Deus abençoe a vida dele, não é? Ele é uma bênção, já ganhou tantas almas para Jesus, e não sei o que lá. Eu falei: meu Deus, olha o cara comprometido. Eu lembro que no final, quando eu fui levar ele pro hotel, levar ele pro aeroporto, ele falou: ô pastor Diego, eu esqueci uma coisa lá no quarto. Eu falei: eu vou lá buscar, pastor. O que foi? Não precisa. Eu deixei lá uma atmosfera de fé. Eu falei: meu Deus. Uma hora eu perguntei para ele: pastor, aí, o senhor não desliga? É sempre assim nessa coisa, né? Porque parece que o cara é espiritual o tempo todo. Impressionante, mas é uma pessoa guiada pelo Espírito. Claro, ele contava lá as piadinhas dele, piadas sem graça, tudo, que pastor gosta de contar piadas sem graça. E a gente ri, né, por obediência. Mas eu ficava ali rindo, aquela coisa. Mas você percebe que a pessoa, ela preserva a atmosfera de bênção, de alegria, de paz. Como que é a atmosfera da tua casa? Jesus, quando foi curar a filha de Jairo, se você ler lá em Lucas capítulo 8, verso de 49 a 56, não vai dar tempo de eu ler, mas Jesus, ele teve que chamar, as pessoas começaram a zombar, começaram a falar, quando disse: não, ela só dorme. Então ele teve que chamar só os pais da menina e alguns dos discípulos para orar por ela, para que ela fosse curada. Pedro depois aprendeu essa lição, e quando foi orar para ressuscitar Dorcas, fez a mesma coisa. Porque há pessoas que criticam, há pessoas que reclamam de tudo. Parece que eles são vampiros espirituais, eles sugam a nossa fé. Sabe que na época de Jesus, na época bíblica, haviam as carpideiras profissionais. Porque se entendia que num velório, quanto mais choro havia, mais importante era a pessoa que morreu, mais eminente. Então o pessoal contratava, quem tinha dinheiro, não é?
Porque normalmente se o cara às vezes é muito rico, as pessoas não estão nem aí, né? Vai lá às vezes gente que nem conhece o cara, nem chora, é um troço tranquilo. Agora, velório de pobre é gritado. E o cara morreu, como é que vai ser mês que vem? O cara de rico já está pensando, opa, agora eu vou ganhar minha herança, o negócio está violento. Misericórdia, estou brincando, filhos. Mas naquela época era assim, hoje não é mais. Então contratava-se as carpideiras. Quem tinha dinheiro era um velório chorado com força. Jairo era um cara do dinheiro, então as carpideiras já estavam lá chorando. Agora tem gente que chora por tudo, irmão. Tem gente que não quer nem saber quem é o morto, ela quer saber de chorar. Ela chora. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que estraga o ambiente espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa muito importante. O ambiente de milagres é mais importante que o milagre em si. Porque o ambiente ele perpetua o milagre. Mas o milagre, necessariamente, num ambiente de incredulidade, ele acaba. Eu vou te mostrar. Jesus ele não pôde fazer muitos milagres numa determinada cidade. Só alguns com imposição de mãos, porque as pessoas não honravam ele lá. Ele era o filho do Zé. Não havia um ambiente de milagres. E aí o que acontece? Às vezes a igreja começa a acontecer milagres. Sabe por que muitas vezes o milagre não flui? Porque as pessoas começam a criticar. E em nome de Jesus eu quero repreender na minha vida e na sua vida todo espírito de crítica em relação a milagre. Não critique as pessoas que têm feito milagres por aí na televisão, não importa onde for. Elas estão erradas, o problema é delas. Busque a unção de milagres para a tua vida. Porque o que acontece? Os milagres eles começam a acontecer. Às vezes é uma dor de cabeça que é curada, é uma dor no pé. Aí as pessoas, em vez de gerar um ambiente, oh glória a Deus, aleluia, que bênçãos, começam, a dor no pé, qualquer um cura. Queria ver se fosse um câncer, queria ver levantar um paralítico. O que adianta lá, curou um monte de pessoa, e tem lá o outro que está com não sei o que lá, não foi curado. Aí eu e você começamos a criticar o ambiente de fé. A gente estraga o ambiente de fé. A gente critica. Então, em nome de Jesus, você quer ser guiado pelo Espírito? Viva uma atmosfera de milagres. Você chega num lugar e crê, meu Deus, vai ser tremendo esse culto hoje. Se você for viajar um dia e for numa igreja, não importa, às vezes não vai ser uma igreja igual a nossa, não vai ter lá um Ramon ministrando louvor, não vai ter nada disso. Às vezes é gente cantando tudo desafinado, tudo errado e tal, e você fala, misericórdia, minha igreja que é uma bênção. Nem isso eu quero que você faça. Chega naquele lugar e fala assim, meu Deus, é hoje que o Espírito Santo vai visitar a minha vida. É aqui que eu vou receber uma palavra profética. Sabe, impressionante como Deus usa profetas na minha vida. Porque aonde eu chego, eu já chego, o profeta vai falar comigo. Esse profeta vai ter uma revelação. E é impressionante, parece que eu sou um para-raio de profeta. Eu chego num lugar, o cara já começa a profetizar na minha vida. Só ganha de mim a pastora Ana Paula. A pastora Ana Paula chega a dar raiva na gente. Começa a profetizar as coisas na vida dela. Mas creia, gere um ambiente de milagre. Mas aí tem gente que nunca recebe profecia porque fica assim, chega lá, mas será que é de Deus? Será que não é? A Bíblia diz que tem que experimentar. A Bíblia não diz que tem que experimentar os profetas. A Bíblia diz experimentai as profecias. Você recebeu a profecia, claro, você não vai sair dali fazendo sem pedir direção do Espírito Santo de como fazer. Eu já recebi várias profecias e que eu tive que absorver aquela profecia, experimentar. Deixa eu dar uma mastigadinha, delícia. Que palavra maravilhosa. Como é que eu faço agora, Espírito Santo? Como é que eu vou,
desenrolar essa palavra e glória a Deus, e a coisa vai. Então, em nome de Jesus, diga assim: eu serei guiado pelo Espírito Santo, pois eu não estragarei o ambiente de fé. E agora, para finalizar, eu quero chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu já estourei o tempo todo. Aleluia, Espírito Santo, obrigado, obrigado. Espírito Santo vai fazer uma coisa tremenda aqui nesses minutos que nos restam. Os guiados pelo Espírito Santo, além de manter essa atmosfera de milagre, essa atmosfera de fé, eles também precisam possuir uma linguagem profética. Diga: eu preciso ter uma linguagem profética. Tem gente que acha que linguagem profética é linguagem religiosa. Não, não é isso. Eu fui num comércio comprar uma água tônica. Aí tinha lá uma irmã de uma igreja lá. Eu estava paisana, né? Ninguém sabia que eu era pastor ali. Eu estava lá de boa, comprando a minha água tônica. E uma irmã daquelas bem crente mesmo: vocês têm que ir na igreja. Ela já chegou cumprimentando com a paz do Senhor no boteco. Era quase um boteco, né? Não vou dizer que era um boteco, mas enfim. Vocês têm que ir na igreja. Ela começou a falar isso, aquilo e tal. Falei: joia, pensando aqui, né? Aí o rapaz falou: mas eu não vou na igreja porque é minha mulher, por causa da minha mulher. Minha mulher não gosta de ir na igreja. Não sei o que, se ela fosse eu iria também. E ela: pois é, mas a salvação é individual. E ela começou a ver aquela linguagem linda, abençoada também. Mas eu pensei: eu vou ajudar. Aí eu cheguei: olha, cara, eu vou te falar um negócio. É muito legal ir na igreja. Eu já fui e é bom demais. Vou te falar um negócio. Se a tua mulher não quiser ir, vai você mesmo. Eu garanto para você um negócio. Se for 2, 3 vezes, tua mulher vai. O duro, às vezes, quando a mulher que vai sozinha, demora mais. Mas quando o homem vai, cara, a mulher vai atrás de você. Vai. Você vai ver como é maravilhoso ir nessas igrejas de crente aí. É bom demais. Falou: deixa eu pagar minha coisa. Fui embora. Eu vi que aquela palavra tocou o coração dele. Claro que a outra também teve a ousadia de falar, é um complemento da obra de Deus. Mas o que eu estou dizendo para você, a linguagem profética não é necessariamente uma linguagem religiosa. Mas é você chegar e você falar de coisas comuns e ministrar a graça de Deus em situações, às vezes até mesmo difíceis. Eu lembro uma vez lá em São José do Rio Preto que eu tive que fazer um exame, negócio de varizes. E a Ana Paula não pôde ir junto, eu fui lá sozinho. Aí chegou uma mulher e falou assim: entra naquela salinha ali e fica só de cueca. Quase que eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Ela pediu, aí tinha assim uma espécie de um pódio, né? Ela falou: sobe lá no primeiro. Eu falei: bom, pelo menos tirei primeiro lugar, né? Glória a Deus, só de cueca. Você imagina, eu numa sala com uma outra mulher, sem ninguém perto, só de cueca. Eu falei: que situação, Espírito Santo. Me dá graça aqui. Aí ela pegou um gel e começou a melar minhas coxas. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Só para o Espírito Santo, para ela não falar, ficava conversando de boa e tal, não sei o quê.
conversando, normal, tranquilo, não estava assim, falando, olha, como a vida é boa de viver e tal. Coisas desse tipo. E foi tão interessante depois, quando, num outro momento, a pessoa olhou para mim e falou assim: o senhor é padre? Falou, não olhou nem a aliança no dedo, né? Eu falei, não sou padre, não. Ele falou, por quê? Eu senti uma coisa diferente quando o senhor chegou. E ali eu pude ministrar na vida daquela pessoa. Eu quero que você entenda que quando você abre a boca, você está saciando a sede, a fome das pessoas de Deus. Numa coisa às vezes simples que você nem imagina. Às vezes o tom do teu bom dia pode mudar a vida de uma pessoa. Porque eu e você somos profetas nessa geração. Mas nós temos que ser profetas guiados pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, filhos, é tão interessante, a partir de Atos capítulo 13, depois que a Bíblia saiu das missões acidentais, que o povo era perseguido, ia para lugares plantando igreja, eles começaram as missões intencionais. Então Paulo com Barnabé, eles iam, pregavam o evangelho numa cidade, pregava o evangelho numa cidade, ali ganhava algumas pessoas para Jesus e dizia, bom, agora vocês fiquem aí, continuem buscando o Espírito Santo, nós vamos pregar em outra cidade. Era assim que funcionavam as missões naquela época. Eles iam, pregavam em outra cidade, montavam um grupo lá de oração, de palavra, e quando eles voltavam naquele grupo que eles tinham deixado alguns meses atrás, o povo continuava lá, crente. E aí sim que Paulo elegia um líder entre eles, e aquele líder se tornava um pastor, e a igreja então crescia poderosamente. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja primitiva não tinha Bíblia. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. O Antigo Testamento só poucas pessoas tinham, eram escritos em pele de carneiro. Só os ricos podiam comprar, e muitos que podiam comprar, tinham dinheiro para comprar, não tinham autorização religiosa para ter uma Bíblia na mão. Como que pode? Uma igreja que não tinha Bíblia. Como que pode? Uma igreja que não tinha escola bíblica dominical, escola de discípulos, não tinha treinamento de como ter uma vida próspera, de como fazer isso, aquilo outro. Como que pode uma igreja como aquela crescer e ter um nível de santidade que a igreja hoje não tem? Sabe por quê? Eles não tinham a Bíblia, mas eles tinham o autor da Bíblia dentro deles, o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Eu não estou dizendo que a gente não deve ter treinamento. A igreja, pela glória de Deus, cresceu, e o próprio Espírito estabeleceu mestres no nosso meio, que é justamente para ter ensino. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o ensino não substitui o Espírito Santo. Tem coisas que a gente não conseguiu executar, não é porque a gente não sabe, é porque nós não temos a revelação do Santo Espírito nos guiando. A igreja primitiva, Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem: olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, Espírito Santo, mova-se aqui no nosso meio. E eles ficaram 10 dias esperando
E no 10º dia, enquanto eles oravam, soprou um vento impetuoso, encheu aquele lugar, e eles foram todos cheios do Espírito Santo.